seja bem-vinda a mais uma reflexão bíblica do Grupo São Jerônimo. Hoje, 7 de dezembro, segundo domingo do Advento, a Igreja nos propõe a leitura do Evangelho segundo Mateus, nos capítulos 3, versículos de 1 a 12. O texto explica para nós qual era a compreensão que a comunidade cristã primitiva tinha a respeito de um personagem importante que também está na história da salvação, João Batista. E é interessante que, diferente do Evangelho segundo Lucas, que localiza João na perspectiva da profecia do antigo Israel, o Evangelho de Mateus localiza João Batista já no tempo do Messias, no tempo messiânico. A narrativa já nos indica isso a partir da sua primeira expressão. No versículo 1 diz assim: naqueles dias em que já aconteceu a encarnação. Na sequência, chama a atenção as primeiras palavras que o evangelista apresenta na boca de João Batista. Vamos conferir? Na sequência diz assim, no versículo 2, e dizendo, referente às palavras que João dizia em sua pregação, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Se nós caminharmos um pouquinho para frente do texto, nós vamos passar pelo texto no capítulo 4, da tentação de Jesus no deserto, e o retorno de Jesus na Galileia, e então o início da sua pregação. Exatamente no versículo 17, diz as mesmas palavras que João Batista acabou de dizer. Versículo 17, Jesus começa a pregar dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então aqui para nós percebermos como a comunidade compreende João, nesse período já messiânico. Mas na sequência também nos dá ênfase na questão de João enquanto profeta. A partir do versículo 4, a forma com a qual o evangelista descreve a vestimenta de João e até sua pregação, nos remete aos profetas do Antigo Testamento, mais especificamente ao profeta Elias, um profeta que deveria preceder a intervenção definitiva de Deus no meio do seu povo. Tanto que você pode comparar esse texto com o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8. A mesma forma de se vestir de Elias é a forma com a qual João Batista se veste. E na sequência da pregação de João, aparece outra expressão que é uma preocupação importante da comunidade do Evangelho de Mateus, a prática cristã. 2 vezes no texto vai aparecer a palavra produzir fruto. No versículo 8 aparece assim, produzir então fruto digno de arrependimento. E no versículo 10, de novo, aparece novamente o termo. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Nesse momento litúrgico que nós vivemos, o momento do Advento, e a palavra Advento significa vinda, significa chegada, nós refletimos, meditamos 2 momentos específicos da nossa fé. O primeiro momento é a primeira vinda de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, que nós celebramos no dia 25 de dezembro e que nos dá muita alegria e surpresa do tamanho do amor de Deus que tem por nós, do tamanho do amor que Jesus tem por nós, porque se faz homem entre nós, se faz ser humano. Mas também nesse momento do Advento, nesse período, nós estamos aqui refletindo e meditando uma outra perspectiva que faz parte importante da nossa fé, que é a perspectiva da segunda vinda de Jesus, que nós chamamos no termo grego de parousia, é chamada no termo grego de parousia. Também a comunidade de Mateus esperava pela segunda vinda de Jesus. Só que nessa espera foi relaxando, foi deixando de viver conforme era a vontade de Deus para a comunidade, deixando de ser de fato discípulos e discípulas de Jesus na sua vivência. Então o texto é muito atual para nós. Nesse momento do Advento em que refletimos, nos alegramos com a encarnação do Filho de Deus, é um momento também de retomar como está a nossa vida diante da espera dessa segunda vinda. E espera aqui não é uma espera passiva. A nossa esperança na segunda vinda de Jesus não é uma esperança passiva, mas é uma esperança que tem que ter ação, que tem que ter prática.
E essa prática perpassa todo o Evangelho de Mateus. Assim como a comunidade judaica, que no Antigo Testamento tem como oração importante, tinha já como oração importante o Shema Israel, escuta Israel, e escutar não era só ficar ouvindo, mas se colocar na prática da vontade de Deus, da justiça de Deus, também é dentro do cristianismo essa espera pela segunda vinda, uma espera que age, que pratica, que percebe os sinais dos tempos, onde o reino está acontecendo, onde o reino não está acontecendo, que reflete sobre a forma de evangelizar de acordo com os atuais momentos, com as coisas novas que aparecem no mundo e que pede sempre para o Espírito Santo nos guiar. Portanto, nesse momento tão importante do segundo domingo do Advento, que nós possamos, a exemplo de Maria, que gestou o Filho de Deus e a nossa intercessora, gestar o Evangelho na vida de cada pessoa que nós nos encontramos, também na vida da nossa comunidade. Que nós possamos viver melhor ainda o Advento do Senhor, sem perder a perspectiva dessa segunda vinda. Vem, Senhor Jesus, nós te esperamos e agimos de acordo com a sua vontade. Que você tenha um ótimo Advento, uma ótima continuação de reflexão desse tempo tão precioso. Nos encontramos uma próxima vez e eu deixo para você o meu abraço.